Paguei $9.500 pela festa de 40 anos de casamento dos meus pais. Chefe particular. Bar aberto. Iluminação profissional. Tudo certo. Até que minha tia escorregou não literalmente, mas socialmente, ela deixou claro que meu nome não estava na lista final de convidados. É questão de vibe, ela disse. Minha mãe completou, um dia você vai entender. Foi aí que liguei pro banco, contestei todas as transações, congelei a conta do evento e cancelei a licença de bebidas. No grande dia? O chefe não apareceu. As luzes não acenderam. Meu pai me ligou 14 vezes. Quando finalmente atendi, falei. Se eu tivesse que apontar o momento exato em que tudo desandou, foi entre a minha tia dizendo que eram coisa de vibe e o enigmático um dia você vai entender da mamãe. Foi nesse instante que um fio se rompeu dentro de mim e eu simplesmente parei de me importar. Tudo começou com a intenção de fazer algo bonito. Esse era o plano. O 40º aniversário de casamento dos meus pais estava chegando, e eu quis, pela primeira vez, fazer algo que realmente tivesse significado. Nada de mais um churrasco morno, com salada de macarrão meio azeda e cadeiras desconfortáveis no quintal esburacado da April. Desta vez seria diferente. Algo real memorável. Apresentei a ideia num jantar de família. Meus pais pareceram até surpresos por eu estar me oferecendo. Meu pai disse, meio desconfiado, tem certeza que dá conta? Minha mãe pediu para eu não me estressar caso não desse certo. Gena só disse, legal. Me avisa se precisar de ajuda. Mas, vindo da Gena, isso não quer dizer nada. Ela só ajuda quando o assunto é ela mesma. Mesmo assim, fui em frente. Contratei um chefe especializado em fusão franco-americana. Fechei com um trio de jazz, aluguei iluminação, mesas, toalhas, bar. Paguei todos os depósitos, mandei confirmação dupla para os fornecedores, revisei cada detalhe. Porque eu sabia que ninguém mais faria isso. Total da fatura, $9.500. Eu olhei aquele valor na tela do meu cartão de crédito uma noite, e ninguém se ofereceu para dividir. Nem a minha irmã que, mais tarde descobri, estava ajudando a tia Rose a montar um painel de energia do evento. Sim. Energia. Aparentemente havia todo um tema por trás, nostalgia do verão dourado, e eu sequer tinha sido avisado. Foi aí que tudo começou a parecer estranho. Eu fazia todo o trabalho pesado, mas eles estavam conduzindo o navio sem mim. 2 semanas antes do evento, passei na casa dos meus pais para deixar os documentos do local. Encontrei a tia Rose sentada com Gena na cozinha, bebendo alguma coisa e folheando papéis. Perguntei no que estavam trabalhando. A Rose respondeu, casual, finalizando a lista de convidados. Fiquei paralisado. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ah, só para garantir que a vibe esteja certa, ela disse. É uma experiência com curadoria. E riu. Não é nada pessoal. Peguei a lista e rolei para baixo. Meu nome não estava lá. Perguntei se era um erro. Ela não respondeu. Gena olhou para mim e disse. Roger, não é bem assim. É só que, a gente tá tentando manter a energia consistente. Você não tá bravo, né? Saí sem responder. Dirigi por 1 hora, tentando digerir tudo aquilo. Eu tinha organizado todo o evento. Cada contrato, cada depósito, cada detalhe estava no meu nome. E, mesmo assim, estavam me deixando de fora. Deliberadamente. Como se eu não fizesse parte daquilo. Mais tarde, naquela noite, liguei para minha mãe. Nem fiz perguntas. Só disse que tinha visto a lista. Ela suspirou fundo e falou. Rog, às vezes você força demais para fazer parte de algo que não é para você. Um dia você vai entender. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Na manhã seguinte, liguei para o banco. Marquei todas as transações do evento como não autorizadas e abri uma disputa. Congelei a conta usada para organizar tudo. Liguei para o chefe, expliquei a situação. Ele entendeu e aceitou cancelar o serviço e devolver o depósito, já que era um evento pessoal. O mesmo aconteceu com a equipe de iluminação. E com o trio de jazz.
E com a licença para bebidas. Também liguei para o cartório e cancelei a cerimônia. Eles nem tinham pagado o restante das taxas ainda. Fiz questão de desmontar tudo. No dia do evento? Fiquei em casa. Fiz panquecas, coloquei uma música calma e tirei uma soneca. Por volta do meio-dia, começaram as mensagens. Depois, as ligações. A Gena mandou: "Cadê a comida?" Outro: "Marcos, por que o bar tá fechado?" Em 2 horas, meu pai me ligou 14 vezes. Quando finalmente atendi, ele estava em pânico. "O que tá acontecendo? Por que nada tá pronto? Cadê o chefe? Por que não podem servir bebidas?" Dava para ouvir no tom de voz dele, ele ainda achava que tinha algum mal-entendido. Que era só um erro de logística. Eu respondi: "Acho que não combino com a vibe." E desliguei. Foi aí que tudo começou a mudar. As consequências vieram devagar. Ninguém queria admitir o que aconteceu. Nos primeiros dias? Silêncio. Como se estivessem todos atordoados demais para decidir quem culpar. Depois vieram as mensagens. Gena mandou um textão. Começava e terminava com: "A gente não achou que você fosse levar pro lado pessoal." Não respondi. Tia Rose postou uma daquelas frases enigmáticas no Facebook sobre guardar mágoas. Minha mãe deixou uma mensagem de voz dizendo que sentia minha falta, que as coisas saíram do controle. Meu pai nunca mais ligou. E eu pensei: é isso. Recado dado. Ponto feito. Talvez agora eles reflitam. Talvez até peçam desculpas. Mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, o silêncio voltou. Não um silêncio de culpa. Era um silêncio calculado. Estratégico. Como se estivessem esperando eu ceder. Como se fosse eu quem tivesse que rastejar de volta. Foi nesse momento que percebi: eles realmente acham que não fizeram nada de errado. Então, comecei a fazer algumas mudanças. A primeira coisa que fiz foi parar de pagar a hipoteca da Gena. Sim, nos últimos 6 meses ela vinha dependendo de mim porque estava desempregada e as coisas estavam apertadas. Eu nunca questionei. Só transferia o dinheiro para a conta dela todo mês, e ela me agradecia com aquele jeito dela como se fosse um favor que eu devia. Mas dessa vez, eu simplesmente parei. 2 semanas se passaram até ela perceber. Ela me ligou. Nem perguntou como eu estava. Só disse que o pagamento tinha sido devolvido e que não estava entendendo. Eu respondi: "Não é mais da minha conta." Ela ficou em silêncio por uns segundos. E desligou. Depois vieram as contas do hospital do meu pai. Desde a cirurgia de ponte de safena, no ano passado, ele toma vários remédios caros. Eu vim ajudando com as despesas. Mais uma vez, nunca ouvi um obrigado. Aquilo era só esperado. Como se fosse minha obrigação. Mas o problema é que eles deixaram claro que, para eles, eu não era família. Não de verdade. Não do jeito que importa. Então eu parei com isso também. Não fiz anúncio, não avisei. Só deixei as contas chegarem. Mas, dessa vez, sem pagamento. 1 mês depois, minha mãe mandou uma mensagem no grupo da família. "Oi, pessoal. Estamos passando por um momento financeiro difícil. Se alguém puder ajudar com os remédios do seu pai esse mês, qualquer valor, até $50, já ajuda. Entrem em contato." Eu li. E não respondi. Mas foi o que aconteceu depois que me tirou completamente do sério. Numa tarde, passei na casa deles para pegar umas coisas que ainda estavam na garagem. Algumas caixas com álbuns, ferramentas, coisas antigas que não cabem em apartamento. Mas, acima de tudo, fui buscar meu carro. Meu primeiro carro, um Toyota Celica 94 que eu tinha restaurado com o Brian, meu melhor amigo da faculdade. Deixei guardado lá porque não tinha onde pôr. Mas quando abri a garagem, ele tinha sumido. Fiquei parado, encarando o espaço vazio por um bom tempo. Depois liguei pro meu pai. Ele atendeu com a maior naturalidade, como se tudo estivesse normal. Perguntei onde estava meu carro.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu: vendemos. Você não usava fazia anos. Achei que tava só juntando poeira. Eu não gritei. Não discuti. Fiquei ali parado, com o telefone na mão, tentando processar aquilo. Eles venderam a única coisa que eu pedi para guardarem com cuidado. Não era por valor financeiro. Era sentimental. Era meu. E foi ali que tudo acabou para mim. Sem mais ligações. Sem mais ajuda. Chega de ser o filho ignorado que continua tentando agradar uma família que ri dele pelas costas. Porque eu ouvi. Ouvi meus primos comentando quando achavam que eu não estava ouvindo. Que eu era intenso demais, que eu me esforçava para ser incluso. Sempre esteve claro que eu não era parte daquele grupo. Fui eu quem demorou para aceitar isso. Mas a partir daquele dia, meu coração congelou. E, no terceiro mês, não era só distância. Era decisão. Foi como se tivessem passado uma borracha. Meu nome sumiu dos grupos de conversa. O antigo grupo da família no Facebook ficou silencioso, esquisito. Até que descobri que haviam criado um novo sem mim. Soube disso quando meu primo Devon me enviou, por engano, uma captura de tela que era para outra pessoa. Eu já nem sentia raiva. Só um vazio. Um torpor. Estava fora de vista e, oficialmente, fora da versão deles de família. A única pessoa que parecia perceber minha ausência era minha avó. De vez em quando, ela ligava e perguntava por que eu não aparecia mais. Nunca contei o que tinha acontecido. Não queria jogar esse peso sobre ela. Ela só dizia que a casa parecia diferente ultimamente. Foi nessa época que Jenna perdeu o emprego de novo. E, como sempre, me procurou. Não para saber de mim, nem para conversar. Me procurou porque precisava de dinheiro. O aluguel estava atrasado. O carro dela quebrou. As palavras dela vieram cuidadosamente escolhidas. Não eram bem um pedido de desculpas, mas uma tentativa forçada de apelar à nostalgia. Ela mandou uma foto nossa de quando éramos crianças e disse que sentia falta daqueles tempos. Depois escreveu: eu sei que as coisas ficaram estranhas, mas eu realmente preciso de ajuda agora. Só até o mês que vem. Li a mensagem 2 vezes. Lembrei dela rindo quando a Rose disse que eu não combinava com a vibe. Lembrei de todas as vezes em que eu a socorri e mal recebi um obrigado. Não respondi. No dia seguinte, ela tentou de novo. Dessa vez, adicionou: por favor, Roger. Você sempre foi o que mantinha tudo sob controle. Também deixei isso no vácuo. Alguns dias depois, meu primo Marcos me ligou. Não atendi. Depois veio uma ligação da minha mãe. Também não atendi. Por fim, uma mensagem do meu pai, a mais inesperada de todas. Você está sendo cruel, Roger. Família não trata família assim. Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Tive que rir, mesmo sem querer. A audácia. Depois de tudo que fizeram, eu era o cruel? Não respondi. Mas fui verificar o título do Célica só para confirmar. Sim, eles tinham vendido para um cara que morava 2 cidades adiante. Usaram o nome do meu pai para transferir a propriedade. Eu poderia ter prestado queixa. E quase fiz. Mas percebi que não era isso que eu queria. Não era sobre tribunal ou polícia. Era sobre desconforto. Queria que eles sentissem o desconforto que criaram. Que entendessem, lenta e completamente, o que é ser deixado de lado. O que é ser apagado. Enquanto isso, as coisas não iam bem para eles. Jenna postou num grupo local do Facebook procurando uma colega de quarto. Tomou uma chuva de críticas nos comentários. Aparentemente, tentou aumentar o aluguel de alguém que já morava com ela. Meu pai teve um pico de pressão alta e precisou voltar pro hospital. Fizeram uma vaquinha online no GoFundMe. Mal conseguiram $300. Jenna postou sobre isso 3 vezes. A maioria da família só curtiu as publicações. Mas ninguém contribuiu. Ninguém intervém quando a pessoa que costumava manter tudo unido simplesmente desaparece.
E eu já não era mais essa pessoa. Continuei vivendo. Trabalhando. Economizando. Comecei a procurar um apartamento novo, dessa vez com garagem. Eu queria espaço. Não só físico, mas emocional. Mental. Um lugar onde eu pudesse fechar completamente a porta para tudo que deixei para trás. Então, numa noite qualquer, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Atendi sem pensar. Era a tia Rose. Ela disse: "A gente tem conversado, como família. Queremos superar isso. Mas você precisa entender que magoou pessoas." Eu fiquei em silêncio. Ela continuou, tentando pintar a história como se eu tivesse exagerado. Disse que deixei o mal-entendido virar algo tóxico. Que eu era sensível demais. Sensível demais. Essas palavras me atingiram como um soco seco no estômago. Desliguei no meio da frase. Foi ali que caiu a ficha, não era só uma fase. Não era uma briga esperando reconciliação. Era um rompimento total. E, surpreendentemente, eu estava bem com isso. A corda já vinha se desfazendo há anos. Eles só não perceberam que, dessa vez, eu deixei cair de vez. Já tinham se passado quase 6 meses desde o desastre da festa. Achei que todos tinham simplesmente deixado morrer. Sem mensagens. Sem ligações. Nem mesmo a Jenna continuou implorando por ajuda depois que percebeu que a fonte tinha secado. Eu não estava sendo frio por maldade. Só tinha aceitado a verdade, nada que eu fizesse por eles me garantiria um lugar à mesa. Mas então, algo estranho aconteceu. Numa tarde de sábado, recebi uma carta. Não um e-mail. Uma carta de verdade, em envelope selado, com meu nome escrito à mão. Meu primeiro instinto foi pensar que era da minha avó. Mas a caligrafia não era dela. Era do meu primo Devon. Dentro, apenas uma folha. Ele dizia que queria me encontrar. Que precisava me contar algo pessoalmente. Que se sentia culpado. Que havia mais sobre o que aconteceu com o carro. No começo, pensei que fosse algum tipo de armadilha. Um plano para me fazer perdoar todo mundo e voltar pro ninho. Mas tinha algo diferente na carta. Um tom de medo. De urgência sincera. Liguei para ele. Ele atendeu no primeiro toque. A voz tremia. Disse que precisávamos nos encontrar em um lugar calmo. Escolhemos um restaurante na beira da estrada. Ele nem pediu nada para comer. Só sentou e começou a falar. Não foi seu pai que vendeu o Celica. Aquilo me paralisou. Foi a Jenna. Ele explicou tudo. Foi ela quem anunciou o carro. Usou as informações do meu pai. Encontrou um comprador online que queria fechar rápido. Vendeu por $3.000. Pegou o dinheiro e usou para pagar um empréstimo que estava escondendo da família. Meu pai só soube depois. Mas assumiu a culpa para protegê-la. Ele nem queria mentir. Mas minha mãe o convenceu. Disse que, se contassem a verdade, aquilo iria destruir a família. Eu não disse nada. Devon continuou, tagarelando, talvez esperando que eu explodisse. Que eu gritasse. Mas tudo o que senti, foi uma confirmação fria. Claro que tinha sido a Jenna. Claro que ela pegou algo que não era dela. E, claro, não esperava enfrentar nenhuma consequência. E, claro, meus pais a protegeram. Como sempre fizeram. Mas isso nem foi o pior. O pior veio logo depois. Devon disse. Eles estão planejando algo. Perguntei o que ele queria dizer. Ele contou que ouviu uma ligação entre a tia Rose e minha mãe. Estavam tentando convencer a minha avó a mudar o testamento. Aparentemente, anos atrás, ela havia deixado uma pequena propriedade, uma cabana no lago em meu nome. Não era nada luxuoso, mas tinha valor sentimental. Ela costumava me levar até lá quando eu era criança. Dizia que era meu lugar para escapar do mundo. Meu nome ainda constava nos documentos. E agora eles estavam tentando transferir tudo em silêncio. Aquilo acendeu algo dentro de mim. Um estalo seco por dentro.
Na segunda-feira, levantei, deixei o dinheiro na mesa e fui direto ao cartório do condado. E sim, havia uma investigação aberta, alguém havia tentado mexer na escritura fingindo ser eu. Tentaram forjar a papelada. Realmente tentaram. Levei 2 semanas, a ajuda de um advogado, vários documentos e uma autenticação com senha para conseguir travar tudo. Mas consegui. Não contei a ninguém o que descobri. Queria que soubessem por conta própria, quando já fosse tarde demais. Foi nesse momento que eu percebi, não era apenas uma família disfuncional. Era roubo. Manipulação. Maldade pura. Eles não só me deixaram de fora de uma comemoração. Eles tentaram me apagar. Me apagar da família. Tomar tudo que tinha algum valor para mim. E eu não senti raiva. Senti frieza. Atualizei todas as minhas senhas. Mudei de número. Criei um novo fundo. Aluguei outro apartamento com garagem dessa vez. E ninguém ficou sabendo do novo endereço. Esperei. Porque quanto mais você tira de pessoas assim, mais desesperadas elas ficam. E pessoas desesperadas, sempre voltam rastejando. Demorou menos do que eu imaginava. Estava no trabalho, assistindo a uma reunião chata sobre finanças que não me importava nem um pouco, quando vi um número familiar aparecer na tela do celular. Era Gena. Deixei tocar. Ela ligou de novo 1 hora depois. Depois, uma mensagem. Ei, eu sei que as coisas estão estranhas. Mas a gente pode conversar? É importante. Por favor. Ignorei. Naquela noite, 5 chamadas perdidas. Todas dela. Depois, minha mãe ligou. Depois, meu pai. Juntos, não tinham me ligado tanto assim nos últimos 6 meses. Algo estava acontecendo. Na manhã seguinte, alguém bateu à minha porta. Era Gena. Em carne, osso e olheiras profundas. Eu nem sei como ela descobriu meu novo endereço. Ela parecia exausta. Maquiagem borrada, olhos vermelhos, a expressão de quem não dormia há dias. Não esperou ser convidada a entrar. Começou a falar ali mesmo, no batente da porta. Disse que precisava de ajuda. Que o carro dela tinha sido tomado. Que estava com 3 meses de aluguel atrasado. E, pior, estava sendo processada por fraude por causa de um cheque sem fundo que ela preencheu em nome do nosso pai. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou, sem parar. É só mais um favor, Ha. Só dessa vez. Por favor. Eu te pago de volta, juro. Por tudo. Ela não chorava, mas queria que eu achasse que estava à beira disso. Então perguntei. Você se lembra de ter vendido o meu carro? Ela congelou. Não era bem assim? Eu achei que você nem se importava mais com isso. Saí e fechei a porta atrás de mim. Disse a ela que sabia de tudo que o Devon me contou, a tentativa forjada de alterar a escritura da cabana, tudo. Ela só me olhou, atordoada, com aquela cara de criança pega roubando o doce na loja. E então disse a coisa mais absurda que já ouvi sair da boca dela. Mas você ainda é da família. Você devia nos ajudar. Essa palavra de novo. Nós. O mesmo nós que riu quando fui excluída. O nós que vendeu meu carro, tentou roubar minha cabana, e me culpou por tudo. E mesmo assim ela achava que eu ainda devia algo. Só porque, tecnicamente, corria o mesmo sangue. Eu não gritei. Não fiz cena. Apenas disse, com calma, que isso não ia acontecer. Chega de favores. Chega de salvá-la dos próprios erros. Ela implorou. Depois se irritou. Me chamou de egoísta. Disse que estava decepcionando meus pais. Não rebati. Nem fiquei ali. Voltei para dentro e fechei a porta na cara dela. Alguns dias depois, recebi uma mensagem do meu pai. Ele dizia que todos estavam conversando, que queriam esclarecer as coisas, que a família tinha passado por muita coisa, e talvez fosse hora de nos reunirmos e conversar. Não respondi. E então veio a gota d'água. Minha avó faleceu.
Não foi um choque, a saúde dela já estava bastante fragilizada. O que me chocou foi como eu soube. Uma postagem no Facebook. Não uma ligação. Não uma mensagem. Apenas uma publicação pública, da Jenna. Eles não me convidaram para o funeral. Não houve sequer uma menção. Aquilo me disse tudo. Eu não me afastei deles. Eles nunca realmente me deixaram entrar. Mas eu não estava triste. Pelo menos, não do jeito que eles esperavam. Eu estava calmo. Distante. Porque quando você para de correr atrás de pessoas que já fecharam a porta, você percebe que o silêncio é mais pacífico do que qualquer barulho que elas faziam. O funeral veio e passou. Assisti tudo por fotos postadas por terceiros. Via as lágrimas falsas. Os discursos ensaiados. Os primos que nunca visitaram minha avó segurando flores como figurantes num drama barato de televisão. Meu nome não foi mencionado em nenhuma postagem. Nem sequer marcado. Como se eu nunca tivesse sido neto dela. Como se eu não tivesse passado todos os verões da infância ao lado dela, aprendendo a consertar coisas naquela cabana no lago, a mesma cabana que todos fingiam não lembrar, até acharem que poderiam roubá-la. 3 semanas depois, o pedido de desculpas finalmente chegou. Mais ou menos. Foi uma videochamada em grupo. Jenna iniciou. Acho que convenceu meus pais de que era hora de curar as feridas. Não atendi na primeira tentativa. Mas eles tentaram de novo na noite seguinte. E algo dentro de mim disse: atende. Cliquei em aceitar. A tela se encheu de rostos familiares que eu não via havia meses. Minha mãe. Meu pai. Jenna. Até a tia Rose estava lá, braços cruzados, com cara de juíza de programa de tribunal da TV da tarde. Um silêncio desconfortável pairou no ar. Até que meu pai começou a falar. Disse que queriam deixar tudo no passado, que sentiam minha falta, que talvez não tivessem lidado da melhor forma com as coisas. Disse que esperava que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Jenna entrou logo em seguida, dizendo que sentia muito se eu me sentisse excluído. Não que eu tivesse sido excluído, apenas me sentia assim. Ela disse que todos cometem erros. E que todos precisam assumir responsabilidade. Então ela perguntou: e você? Vai pedir desculpas também? Fiquei apenas encarando a tela. Minha mãe tentou suavizar. A gente sabe que você tá magoado. Mas família é isso. Família significa perdão. Saí e fechei a porta atrás de mim. Contei a ela que sabia de tudo. O Devon, a investigação forjada sobre a cabana, tudo. Ela apenas me encarou, atordoada, como uma criança pega roubando doces. Então ela disse a coisa mais absurda que já ouvi: mas você ainda é da família. Você deveria nos ajudar. Essa palavra de novo. Nós. As mesmas pessoas que riram quando fui excluído. Que venderam meu carro, tentaram tomar a cabana e me culparam por tudo e ainda achavam que eu lhes devia alguma coisa só porque compartilhávamos sangue. Não gritei. Não fui dramático. Apenas disse que não ia acontecer. Chega de favores. Chega de salvá-la das próprias escolhas. Ela implorou. Depois ficou irritada, me chamou de egoísta, disse que eu estava decepcionando nossos pais. Não discuti. Nem fiquei ali fora. Só entrei e fechei a porta na cara dela. Alguns dias depois, recebi uma mensagem do meu pai. Ele dizia que todos estavam conversando e queriam esclarecer as coisas. Que a família passou por muita coisa e que talvez fosse hora de nos sentarmos para conversar. Não respondi. Mas então veio a gota d'água. Minha avó faleceu. Não foi inesperado, ela estava com a saúde frágil, mas o que me chocou foi como descobri, por uma postagem no Facebook. Não uma ligação. Não uma mensagem. Apenas um post público da Jenna. Eles não me convidaram para o funeral. Nem sequer mencionaram meu nome. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Eu não me afastei deles, eles nunca realmente me deixaram entrar. Mas eu não fiquei triste. Não da forma que esperavam. Eu estava calmo, distante.
Porque quando você para de correr atrás de quem já trancou a porta, percebe que o silêncio é muito mais tranquilo do que qualquer barulho que já existiu. O funeral aconteceu. Vi tudo por fotos que outras pessoas postaram. Lá estavam as lágrimas falsas, os elogios ensaiados, os primos que nunca sequer visitaram minha avó, agora segurando flores como figurantes num drama ruim de TV. Meu nome não foi mencionado. Nenhuma tag. Como se eu nunca tivesse sido neto dela. Como se eu nunca tivesse passado todos os verões com ela naquela cabana velha, aprendendo a consertar coisas que todos fingiram esquecer, até acharem que poderiam roubá-la. 3 semanas depois, finalmente chegou algo que parecia um pedido de desculpas. Ou quase isso. Foi uma videochamada em grupo. Jenna iniciou. Deve ter convencido meus pais de que era hora de curar. Não atendi da primeira vez. Mas eles tentaram de novo na noite seguinte. E algo em mim disse, atende. Cliquei em aceitar. A tela se encheu com rostos que eu não via há meses. Minha mãe, meu pai, Jenna até a tia Rose, de braços cruzados, com cara de juíza de tribunal de reality show. O silêncio inicial foi constrangedor. Então meu pai falou. Disse que queria deixar o passado para trás. Que sentiam minha falta. Que talvez não tenham lidado bem com as coisas. Que esperavam que eu fosse uma pessoa melhor. Aí Jenna entrou na conversa. Disse que sentia muito se eu me sentia excluído. Não que eu tivesse sido excluído, apenas que me sentia assim. Disse que todos cometemos erros, e que todos temos que assumir responsabilidade. E então ela perguntou. Então, você também vai pedir desculpas? Eu encarei a tela. Minha mãe interrompeu, dizendo que sabia que eu estava magoado, mas que família significa perdão. Que me perdoava pelo jeito que eu agi e esperava que eu pudesse fazer o mesmo. Perguntei se eles sentiam muito por tentarem roubar a cabana. Silêncio. Perguntei se sentiam muito por venderem meu carro, por me excluírem do aniversário, por zombarem de mim, por me tratarem como um estranho por anos enquanto ainda esperavam que eu bancasse as escolhas deles. Mais silêncio. Então tia Rose disse. Isso não é sobre o passado. É sobre seguir em frente. E foi ali que percebi, nenhum deles estava arrependido. Só estavam cansados. Cansados de perder acesso a mim. Cansados de lutar por um dinheiro que antes eu entregava sem questionar. Cansados de viver as consequências da própria arrogância. Sorri e disse. Não. Eu não vou pedir desculpas. Não, eu não ia fingir que tudo poderia voltar ao normal. Não, eu não ia fazer parte de uma família que só sabia tirar. Meu pai perguntou se isso significava que eu estava cortando relações com eles para sempre. Respondi. Eu já fiz isso. E encerrei a chamada. Foi a última vez que ouvi falar deles. Não houve explosão, nem cena dramática. Apenas silêncio. Um silêncio que foi crescendo até se tornar permanente. Eles provavelmente ainda contam a versão deles para quem quiser ouvir. Que eu virei as costas. Que deixei o dinheiro interferir. Que fui ingrato. Mas eu sei a verdade. Eu não destruí a família. Apenas parei de fingir que ela existia. Já faz 1 ano. 1 ano inteiro sem nenhum contato. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma surpresa. Pelo menos, até a semana passada. Finalmente fui até a cabana. Desde a morte da minha avó, não tinha voltado. Não sabia o que esperar. Talvez poeira. Talvez silêncio. Mas o que encontrei foi algo que não esperava. Escondida sob uma tábua solta do armário do quarto, havia uma carta com a letra da minha avó, datada de 5 anos atrás. Ela escreveu que sabia que a família tentaria tomar a cabana. Que eles sempre apareciam como abutres quando sentiam cheiro de algo valioso. Ela disse que deixou a cabana para mim porque eu nunca pedi nada. Porque eu visitava. Porque eu ouvia. Porque eu nunca a fiz sentir que era um fardo. E terminou com: se algum dia eles se voltarem contra você, venha para cá. Lembre-se, este lugar sempre foi seu. Sentei no chão e li a carta 3 vezes. Parecia que ela estava ali comigo. Na cozinha,
fazendo chá. Cantarolando aquela música que eu nunca consegui identificar. Então sim, talvez eles tenham feito de tudo para me expulsar. Talvez tenham mentido, roubado, virado as costas. Mas eles não venceram. Eles não conhecem essa paz. Eles não sabem o que é viver sem pisar em ovos. Acordar sem medo de receber uma ligação disfarçada de carinho pedindo dinheiro. Saber quem você é sem precisar da aprovação de ninguém. Alguns nascem em uma família. Outros constroem a sua. E eu comecei a construir a minha. Com amigos que aparecem. Colegas que se importam. Vizinhos que lembram o seu nome. O capítulo com a minha família está encerrado. E, honestamente, é o final mais feliz que eu poderia ter pedido.